Eu estava em um quarto que parecia uma pousada muito antiga. Tudo estava à meia luz, como se o ambiente fosse iluminado por um brilho pálido e cinza. Era como esconder no escuro, de uma maneira estranha. As paredes eram escuras, desgastadas, com um reboco aparente, e a única porta e janela pareciam tão velhas quanto o próprio lugar. O que me chamava a atenção era o lado de fora. A vista da janela mostrava o que parecia ser a praça central de uma cidade pequena. No centro, um grande círculo delimitado por pedras, com terra seca e mato alto. Algumas pessoas caminhavam por ali, mas nem cheguei a prestar atenção nelas, porque logo notei algo estranho. Havia um grupo de pessoas caminhando na mesma direção, todas apáticas, sem expressão, sem consciência aparente. Suas roupas eram velhas, rasgadas e seus passos lentos. Elas não conversavam, não interagiam, apenas seguiam rumo ao que parecia ser um trecho nebuloso e escuro. Ao redor, alguns poucos observavam. E foi nesse momento que percebi que alguns deles estavam me olhando também. Impulsionado por uma curiosidade quase instintiva, a primeira ideia foi pular da janela. Mas ao ver a altura, percebi que não seria seguro. Afinal, nem sempre temos certeza do que nos espera e o instinto... Então, sem perder tempo, desci correndo as escadas, como se o pensamento me empurrasse, e logo me vi na rua. Com a mente mais alerta, decidi tentar usar voo. Comecei a flutuar aproximadamente 1 metro do solo, dirigindo-me lentamente para aquele grupo que se formava em fila. Conforme me aproximava, a sensação era que, de repente, já estava levitando alguns metros de altura, vendo tudo de uma perspectiva completamente nova. Após ganhar mais altitude, continuei seguindo na mesma direção. Mas do alto, o grupo de pessoas já havia desaparecido da minha vista. Voando sobre colinas e morros, adentrei um vale imerso em escuridão. Conforme descia, a densidade da sombra aumentava, e eu me perguntava, onde estão as pessoas? Cadê aqueles que conheço? Foi então que algo mudou. Eu percebia que quanto mais descia, mais pesado me sentia. Era como se aquela escuridão estivesse drenando minha energia, tornando cada movimento mais difícil. Foi quando minha intuição despertou e um pensamento claro surgiu. Preciso sair daqui antes que fique preso. Sem hesitar, olhei para cima e decidi subir. E então, como se estivesse no piloto automático, comecei a ganhar velocidade. A escuridão foi ficando para trás e aos poucos o ambiente ao redor começou a mudar. Os morros antes sombrios agora revelavam tons de verde, como se estivessem voltando à vida. A luz se tornava cada vez mais intensa e eu sabia que estava indo para um lugar melhor. Quando a luz se tornou tão suave quanto a de um amanhecer, percebi que havia chegado a um novo lugar. O céu era azul, com poucas nuvens, e o ambiente transmitia uma sensação de calma absoluta. Logo abaixo havia um rio, cortando a paisagem. Seu leito era largo e rochoso, repleto de pedras altas e gastas pelo tempo, formando pequenas cachoeiras. A água era cristalina e parecia viva. Segui o curso do rio com o olhar. Ele se estendia até se perder no horizonte, serpenteando por uma paisagem suave, pontuada por pequenas elevações. Mas foi então que vi algo impressionante. Bem ao longe, quase na linha do horizonte, uma ilha flutuante pairava no ar. Ela tinha uma aparência translúcida, quase irreal, e dela caíam imensas cascatas desaparecendo no vazio. No topo dessa ilha, havia construções com telhados abobadados brancos, que deviam ser enormes para serem visíveis àquela distância. Olhei ao redor e percebi que eu não estava sozinho. Havia grupos de pessoas ali, todas com uma expressão serena e vestindo roupas leves.
muitas em tons de azul claro. Elas pareciam estar envolvidas em algum tipo de atividade, como se tivessem uma missão a cumprir naquele lugar. Enquanto as observava, senti um impulso para entrar na água. Caminhei por um dos riachos, deixando a correnteza envolver minhas pernas. A sensação era revigorante, como se aquela água estivesse limpando algo além do físico, algo dentro de mim. Foi então que notei algo curioso. Mais rio acima, algumas pessoas parecidas com aquelas que vi saindo da cidade estavam se banhando naquelas águas. Mas agora algo era diferente. Conforme entravam na água, parecia que algo se desprendia delas. Era como se uma espécie de tinta ou sujeira fluísse para longe, dissolvendo-se na correnteza. A cena me lembrou um pano sujo sendo lavado, onde a tinta guache marrom ou cinza se desfaz pouco a pouco. Enquanto observava tudo aquilo, voltei-me para uma mulher próxima a mim. Ela parecia estar organizando as pessoas e tinha uma presença tranquila, quase hipnotizante. Seus cabelos eram longos e escuros, e havia algo nela que transmitia compreensão. Então, perguntei de onde ela era. Mas antes mesmo de ouvir a resposta, algo dentro de mim já sabia. Ela era dali, fazia parte daquele lugar. Foi nesse momento que, quase sem pensar, falei algo que me surpreendeu. Eu sou de lá, estou fora do corpo. No instante em que disse isso, minha consciência se expandiu completamente. Eu sabia, sem sombra de dúvida, que estava vivenciando algo real, algo além do físico. A mulher sorriu, talvez percebendo minha reação. E então, tudo ficava nebuloso. Não lembro do que aconteceu depois, mas tenho a sensação de que esse foi o momento em que retornei ao meu corpo e acordei, trazendo comigo a memória dessa jornada. E essa foi minha experiência, uma viagem que ultrapassou os limites do físico e me levou a explorar algo muito maior. Mas e você, já teve uma experiência semelhante? Me conta nos comentários e se gostou do relato, não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!